bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais uma aula gratuita, todas as segundas-feiras, ao 12h30. Vamos lá? Hoje eu vou falar o que você precisa saber antes de escolher como vai remover sua tatuagem, onde você vai remover sua tatuagem e o profissional que você vai eleger para ser o responsável por remover a sua tatuagem, ok? Vamos lá, pega esse aviãozinho aí, gente, vai mostrando para as pessoas e tal, tá bom? Mostrando esse aviãozinho aí, para vir mais pessoas para essa aula. O conhecimento liberta e o que a gente quer, somos pessoas livres, queremos deixar livres o maior número de pessoas através do conhecimento, ok? Hoje é uma segunda-feira, estou muito feliz, passei um dia ótimo, final de semana muito bom. Inclusive ontem fui ao circo e fui reconhecida lá por uma seguidora, Andressa, que me segue. Se você estiver assistindo, Andressa, um beijo pra você, tá bom? Tava lá com a Sofia, eu fui levar meu netinho, ela tava lá com a filhinha dela e o marido. Então vamos lá, gente. Eu vou falar sobre os detalhes que a gente precisa entender para remover uma tatuagem, tá ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o seguinte. O profissional que vai remover a sua tatuagem, ele, antes de entender do equipamento, aqui a gente vai falar de remoção, claro, né, de tatuagem com laser, né, porque é a forma mais segura e eficiente de realmente remover uma tatuagem. Então, o que eu quero dizer é que o profissional, ele precisa não só entender do equipamento, do laser, que remove tatuagem, as ponteiras e tal, a frequência, a potência, os joules que vai utilizar. Antes disso, ele precisa entender de pele, as camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme, tecido conjuntivo, precisa entender do sistema fagocitário sanguíneo, precisa entender de macrófagos, então precisa entender de todo como acontece um processo inflamatório produzido no nosso organismo, ele precisa entender disso e também entender um pouco da tatuagem. Não é que eu seja uma tatuadora, nem sei desenhar, gente, desenho não é comigo, tá? Eu desenho só uma casinha, né? Admiro quem sabe desenhar, adoro esses artistas que desenham, fazem micropigmentação, mas eu, né, não sei. Mas o que eu entendo é como eles fazem, não a forma do desenho, mas como eles fazem e o tipo de pigmento utilizado. E aí a gente vai ter que entender também de fisiologia, como o organismo se comporta frente àquele pigmento utilizado para fazer o desenho da tatuagem, ok? As tatuagens, em sua imensa maioria, são com pigmentos inorgânicos. Ou seja, o organismo, ele não absorve, as tatuagens não são temporárias, elas são definitivas, né, se você não intervir. Então, elas são encapsuladas, tá? Então, são chumbo, cobre, materiais inorgânicos, tá bom? Que compõem o pigmento da tatuagem. É por isso que a tatuagem não sai, né? Se a gente pegasse, por exemplo, se eu pegar uma caneta como essa daqui e rabiscar mesmo, então você não vai ter uma tatuagem, né? Além dela estar na superfície de um tecido
colocada na profundidade ideal, que é uma tatuagem, além disso, o pigmento utilizado é outro, tá bom? Não é para essa finalidade. Então, isso é importante você saber quando você vai procurar um profissional que promete remover a sua tatuagem, ok? E aí, claro, se ele vai remover com laser, claro que ele tem que entender de laser. Isso aí é óbvio, mas ele precisa, além de entender de laser, ele precisa entender de pele, né, o maior órgão do corpo humano, quais são as funções da pele, as camadas da pele, precisa entender como se comporta o processo inflamatório, porque a gente vai precisar disso para remover uma tatuagem. Então, como que chega na região células fagocitárias, que são os macrófagos, que tipo de macrófago chega, tudo isso a gente precisa entender a fisiologia do corpo humano interagindo com esses pigmentos que foram colocados ali, ok? Isso é a primeira coisa. Vamos lá para a primeira coisa que eu falei de um monte, né? Vamos lá para um segundo ponto também muito importante. Que depende também dessa questão primeira que eu falei. Depende. Uma coisa está ligada à outra e a gente tem que entender isso bastante, tá ok? Por quê? Lembra quando eu falei de fagocitar, de processo inflamatório? Há de se entender que o laser em si, ele não destrói o pigmento. Isso tem que ficar bem claro. O laser em si não destrói o pigmento. O que ele faz é quebrar esse pigmento que está encapsulado, quebrar em partículas menores, bem menores. Por quê? Porque quando essas partículas estão em tamanhos bem menores, essas células macrófagos que fagocitam, que digerem, elas podem englobar esse pigmento e remover através de vários processos, tá? Através de vários fatores, vai ser eliminado pelo nosso organismo. Vai fazer várias mudanças, esses fagócitos vão fazer várias mudanças, e para isso a gente precisa de um processo inflamatório, tá? Controlado. Tem gente que tem medo, né? Inflamatório. Não confunda inflamação com infecção. É um processo inflamatório que é necessário para que o pigmento seja eliminado do organismo. Então, o que acontece? E por que é que a tatuagem não é eliminada apenas em uma sessão? Por quê? Porque esses pigmentos, eles têm uma propriedade de se reagrupar. Eles têm essa funcionalidade. Então, quando o laser implode essas cápsulas, elas se multiplicam em minúsculas, né, microscópicas partículas, para que as células que fagocitam consigam englobar. Nós primeiro temos um número limitado de células fagocíticas, ok? E segundo, as células que não são fagocitadas naquele momento, elas tendem a se reagrupar novamente e fazer de novo cápsulas, encapsulamento. Então, é por isso que as tatuagens vão ficando mais claras à medida que vão sendo realizadas as sessões, elas vão ficando mais claras, até sumir. E é por isso também que elas não somem, como posso dizer assim,
de forma homogênea, elas somem, a tatuagem some de forma heterogênea. Um pedacinho some primeiro, o outro pedacinho demora um pouco mais, o outro no meio some, entendeu? É assim, por quê? Porque a divisão do processo inflamatório, das células depositadas naquela região para digerir, também não vai ser uma coisa tão matemática assim como a gente quer. Entende? Então é normal que saia mais de um lado do que de outro. E isso para as tatuagens de mesma cor, por exemplo, as tatuagens pretas. Por que as tatuagens pretas são mais fáceis de remover do que as tatuagens coloridas? Por conta do cromófago. O laser ele tem afinidade com o pigmento que faz a cor preta, que pode ser o chumbo, o grafite. Então, o laser tem afinidade com esse pigmento e esse pigmento ele é eliminado de forma mais rápida, mais fácil pelo laser através dessas células no nosso organismo. Por que é que mulheres grávidas não devem fazer a remoção de tatuagem e nem se submeter a fazer novos desenhos de tatuagem durante o período gestacional? Porque esses pigmentos, como eu falei e vou falar várias vezes, eles são compostos de metais, na maioria das vezes, são compostos inorgânicos. Então, são metais. E a gente sabe que uma gestante pode deixar passar pela placenta alguns desses metais que vão estar na corrente sanguínea. E isso pode afetar o sistema neurológico ou outro tipo de sistema do feto, do bebê. Então, nem se remove a tatuagem no período gestacional e nem se deve fazer novas tatuagens, novos desenhos no período gestacional para proteger, né, a integridade do feto, do bebê. A mesma coisa também com o bebê, nasceu o bebê e a mãe está ávida por remover aquela tatuagem. Há de se esperar também um período. Por quê? O período que a mãe está amamentando, esses metais que estão lá encapsulados, que o laser vai implodir, fazer em fragmentos menores para que as células fagocíticas englobem esse fragmento e eliminem do corpo humano através de vários processos. Esses metais então vão ficar circulantes no sangue da mamãe, no sangue materno. E pode ser que esses metais sejam passados para o bebê através do aleitamento materno. Então, é por isso que não se deve fazer remoção de tatuagem quando a mãe está amamentando, nos primeiros meses de vida do bebê. Também para proteger a integridade física do bebê. Então, o bebê intoxicado com chumbo, com cobre, né? Manganês, a gente tem que evitar isso. Então, a gente pede que a mamãe aguarde passar o período da gravidez, passar o período de amamentação, para depois começar a fazer a remoção da sua tatuagem, ok? Também uma outra coisa que a gente precisa falar é que o pigmento preto, ele é mais fácil de remover do que os pigmentos de outras cores,
como verde, amarelo, vermelho, tá? A mesma coisa. Por que isso? Por conta do cromóforo, faço tanto depilação, desculpa, gente, o cromóforo da tinta, né, do pigmento. Então, tem afinidade com o laser. Hoje, nós até adquirimos esse ano, no início do ano, um laser até mais moderno, onde a remoção das tatuagens de cor verde, amarela, tudo que não for preto, tá? Amarela, verde, vermelha, azul, todas essas cores não são pretas. Então a gente diz que é colorida. Ah, mas só tem vermelha, é colorida, não é preta. Então a gente adquiriu um laser que tem outras ponteiras e que tem outras graduações para que seja mais fácil remover as tatuagens coloridas. Mas mesmo assim, eu quero falar, mesmo com o laser mais moderno, elas não vão sair iguais no mesmo tempo que o pigmento preto daquela mesma pessoa. Então, se a tatuagem tem um pigmento, uma parte do pigmento preto e outra colorida, o preto tende a sair mais rápido, tá bom? O preto tende a sair mais rápido. Não é que não vai sair o preto, o azul, o verde, o amarelo. Vai sair, mas vai demorar um pouco mais. Uma outra coisa também que a gente precisa lembrar é o seguinte. Acho que eu tô toda descabelada, que a Maria tá fazendo uns sinais aqui pra mim. Eu não sei o que é. Já arrumou, eu não sei o que é. Nossa apresentadora tá online, tá na nossa live, a Giza. Tá? Ah, Giza, meu amorzinho, obrigada por você estar aqui, assistir lá seu programa e gostei muito do que você falou de mim, tá? Você mora no meu coração já, tá, Giza? Então, vamos lá. Uma outra coisa que você precisa entender sobre remoções de tatuagem é a localização onde está a sua tatuagem e o tamanho da sua tatuagem, ok? Então, por exemplo, se a sua tatuagem está numa área sensível, face, eu faço muita remoção de tatuagem em face, né? Gota, o nome na testa. Então, uma tatuagem na face, compreende que a face tem muita vascularização, que tem muita irrigação e a pele é mais sensível. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para remover essa tatuagem. Não pode botar um laser numa potência, num joule muito alto, se é na face. Porque lembra que eu falei que vai haver o processo inflamatório? A gente quer o processo inflamatório, mas a gente não quer um desconforto para o cliente que está removendo a tatuagem na face, ficar com edema muito grande, porque quanto maior o processo inflamatório produzido, maior o edema, maior o rubor, maior o desconforto, né? Então aquela sensação quente, sensação de ardência. Então isso a gente tem que tomar consciência. Dei um exemplo da face, mas acontece com outras regiões também, por exemplo, virilha, ou medial do braço. Aqui também é uma região sensível que nós esbarramos, né, o tempo todo. Então, o cliente esbarra, a gente também tem que tomar cuidado, não fazer uma potência muito alta logo nas primeiras sessões. E também o tamanho da tatuagem. Então, por exemplo, uma tatuagem pegando todo o dorso, da cervical, né, pegando todo o dorso até a lombar, né? A gente já atendeu muito cliente assim. Então, uma tatuagem pegando as costas toda. O que acontece? Essa tatuagem não vai ser eliminada com 10 sessões. Não vai. Independente dela ser preta ou colorida,
ela não vai ser eliminada por 10 sessões. A gente vai precisar de um número bastante maior de sessões. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que a gente precisa de células que fagocitam, que vão digerir aquele pigmento que foi implodido em pequenas partículas e aí levar embora do nosso organismo através de vários processos para ser eliminado? Então, a gente tem um número finito de fagócitos, não é isso? A gente não vai pegar todas as células do nosso sangue e transformar em fagócitos, né, para fagocitar, células fagocíticas. A gente tem um número finito para isso. E também a gente não vai, vamos dizer assim, inflamar todo o nosso organismo para remover aquela tatuagem. A gente tem outras prioridades também no nosso organismo, né? O cliente, ele pode estar até com hiperfoco. Não, eu quero remover essa tatuagem, às vezes é por causa de um concurso público, às vezes é uma tatuagem que remete a um ex-amor e agora o novo amor não aceita. Tem várias possibilidades. Ou a tatuagem foi feita, não gostou do desenho que se apresentou, etc. A gente aqui não está julgando. O que eu quero dizer é que o cliente, ele pode até estar com hiperfoco para remover a tatuagem, mas o organismo dele não está com esse hiperfoco para remover a tatuagem. Ele tem várias funções. Pensa num organismo, gente, pensa numa empresa grande. Cada um tem sua função. Então, tem um setor que está com um objetivo, assim, entre aspas, mais urgente, mas a rotina toda tem que ser cumprida. E o nosso organismo vai fazer isso. Então, nós vamos continuar com nossas funções. Os macrófagos vão continuar sendo células de defesa e não vão ser todas distribuídas só para ali, porque senão, nesse período, você teria uma série de outras doenças. Por quê? Porque não tem as células de defesa, ok? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, normalmente, o que a gente faz? Se uma tatuagem é muito grande, o que a gente pode fazer é compartimentar, é dividir essa tatuagem por áreas e cada vez que o cliente vem, ele faz uma parte daquela tatuagem, tá bom? Então, assim, isso é também muito importante entender. Por quê? Se você faz um dorso inteiro numa única sessão, o que acontece é que você não tem o efeito benéfico de remover mais rápido e, além disso, você pode trazer transtornos para o cliente, por exemplo, estado febril, incômodo muito grande após a realização do laser, várias bolhas, tá? Então, isso é comum acontecer quando não se respeita a área, o tamanho da tatuagem, tá? Então, assim, o cliente às vezes insiste, claro, isso vai ter um custo maior, porque ele vai ter que vir em mais sessões, né? Mas o ideal é isso mesmo, uma tatuagem muito grande, nós precisamos fragmentar para remover a tatuagem. Olha, eu dei exemplo das costas, mas eu vou falar de braço a mesma coisa. Por exemplo, se você tem uma tatuagens, né, que fecham o braço, né, na região anterior e dorsal, se você tem tatuagem que fecha o braço, o removedor, né, o profissional que vai remover sua tatuagem, ele não pode fazer no mesmo dia o dorso do braço e o medial do braço. Porque quando a gente passa o laser fechando aqui, você pode ter uma coisa que se chama síndrome compartimental. E isso daqui, por quê? Porque vai criar um processo inflamatório, vai criar um edema tão grande que você vai comprimir aqui inervação e vai ser muito, muito desconfortável para você. Então, a gente não faz isso.
Então, mesmo que seja só braço ou antebraço, mas que está fechando, a gente faz primeiro dorsal, depois medial, ou primeiro medial, depois dorsal, tá? Então, tem que ser para cada momento o laser em uma região, tá bom? Não, porque coxa também acontece isso, tá? A gente tem que evitar a síndrome compartimental também, não é só uma questão de não resolver, é uma questão de realmente proteger a integridade física desse cliente que quer remover uma tatuagem. Então, pensando nisso tudo, há que se compreender. Agora presta bem atenção, gente. Presta muita atenção no que eu vou falar. Há que se entender que não é porque o profissional sabe desenhar uma tatuagem, fazer um desenho, ele é um artista, adoro, acho lindo, eu não sei desenhar, mas adoro quem sabe desenhar, acho muito bonito. Não, mas tenha em mente, não é porque ele sabe desenhar uma tatuagem na sua pele, que ele faz um desenho lindo, que ele é um artista, que ele está apto. Eu não estou fazendo reserva de mercado, estou explicando. Ele não está apto a comprar um laser e remover a tatuagem. Porque nesses minutos aqui de aula, olha quantas implicações eu falei, olha quantas coisas são necessárias entender para colocar um laser na pele de alguém. Eu não falei aqui de nenhuma intercorrência. Eu falei do que acontece, porque bolhazinhas é comum acontecer. É por isso que a gente aqui utiliza logo após o ozônio. Se por acaso for uma bolha um pouquinho maior, a gente coloca um outro laser que é só para cicatrizar. Mas entenda, eu estou há 31 anos dentro da área de saúde estética. Então, eu consigo observar todos esses mecanismos. Não é porque, mas você quer que eu fique só entre o biomédico, o fisioterapeuta. Não, não é isso. Pode ser um outro profissional de saúde, mas que seja um profissional de saúde, que entenda disso. Eu quero trabalhar removendo tatuagem. Então, tudo bem. Então, vai se especializar, vai entender de todo esse processo que eu expliquei, entender de pele, entender de metabolismo, né, sanguíneo, tem que entender células fagocitárias, macrófagos, processo inflamatório, entender tudo isso. Aí depois você vai começar a entender também do pigmento, como é formado esse pigmento, como ele interage dentro do nosso organismo, como ele interage quando ele está encapsulado, como ele interage quando ele está sendo eliminado, que ele está circulando. Gente, ele não vai ser teletransportado, compreende? Eu tenho ali, por exemplo, chumbo. Ele vai se transformar em pequenas partículas para a célula englobar. E daí? Aquilo vai estar circulando, aquelas células contendo chumbo vão estar circulando pelo nosso sistema sanguíneo até ser eliminado. Então, nesse momento, o seu organismo está carreado de uma quantidade grande de chumbo. Compreende isso? Dá para entender? É por isso que não se faz em grávida, é por isso que não se faz em quem está fazendo amamentação, né? Quem está amamentando. Compreende isso que eu estou falando? Não se faz numa pessoa que está debilitada. Tudo isso tem que tomar cuidado. Então, chegou aqui. Por exemplo, a gente teve aí nesse período aí, né, que pra mim foi o pior período, assim, eu nunca vivi guerra, né? Então, foi esse período de pandemia. As pessoas chegavam aqui em estado febril, a gente não sabia se era Covid, se era resfriado. Não vai fazer. Cansada, caiu muito a imunidade em função do nosso
Nosso nível de estresse, né? Comigo aconteceu muito, fiquei muito estressada com toda essa situação. Então, meu nível de imunidade caiu bastante. Então, esse não é um período, a pessoa está debilitada por alguma coisa, não é um período para fazer remoção de tatuagem, por conta disso tudo que a gente falou aqui. Precisa entender isso. E não é que a pessoa, mas então agora eu assisti a aula da doutora Lune, eu já sei tudo e vou comprar o laser, vou aplicar. Uma aula dessa de uma hora e pouquinho não é suficiente para você entender. Isso sem contar nas intercorrências que pode acontecer. Mas um bom profissional não tem intercorrência. Não tem a ver com isso. Gente, olha só, um bom profissional não é um profissional que não tem intercorrência e não é um profissional que não erra. Às vezes a gente vai por um caminho porque o cliente omitiu algumas informações. Às vezes, mesmo ele não omitindo algumas informações, pode acontecer de ele ter um comportamento atípico, porque nós não somos máquinas, nós não somos assim sérios, a gente tem particularidades. Tudo isso conta. E é por isso que não adianta ter só o laser. Você precisa ter o laser que remove a tatuagem. Você precisa ter outros recursos que protejam a pele, a integridade, a saúde desse cliente para que seja um tratamento prazeroso, satisfatório. Um certo desconforto há um certo desconforto para a remoção da tatuagem a laser, mas não pode ser uma coisa desesperadora, não pode ser, e você precisa dar suporte, e você precisa entender como é que se reduz um edema depois de uma sessão de remoção de tatuagem a laser, como é que você deixa a pele íntegra, como é que você deve hidratar essa pele, que cuidados você deve prescrever para o seu cliente de domicílio, que ele vai fazer, o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui, ele fez a remoção de tatuagem a laser, o que ele vai fazer em casa? Quais são os cuidados? Com quantos dias ele pode ir para o sol? Ele gosta de sauna? Ele é um lutador? É uma lutadora? Quantos dias vai precisar? Vai cobrir? Não vai cobrir? É muita coisa que precisa entender, né? Para que a gente, antes da gente pegar um aparelho, um equipamento, e, vou lá comprar equipamento no mercado negro e já sei, fiz lá um dia de treinamento, aplicar essa potência, e sai lá aplicando em todo mundo. O risco de dar errado é grande. O risco de dar errado é grande. Então, se você é um profissional que comprou um equipamento, mas não entende nada disso, de pele, de processo inflamatório, de células fagocíticas, de doença autoimune, você, então, deixa um pouquinho o seu equipamento lá paradinho, um pouquinho, contrata uma pessoa que tenha essa habilitação e você vai estudar um pouco mais. E você, que é cliente, você quer remover a sua tatuagem, entenda que às vezes o barato sai muito caro. Por quê? Se você vai escolher no mais barato e você ficar com alguma sequela que você tenha que corrigir, essa sequela vai ultrapassar em muito o gasto que você vai ter com essa sequela, vai ultrapassar em muito o valor que você primeiro economizou buscando o menor preço. Então, na nossa saúde, para o nosso bem-estar, nós temos que procurar sempre o melhor. O melhor meu pode não ser o melhor do colega, mas é o melhor do que eu posso adquirir, tá? Então, nós aqui já temos muitos anos, nós não temos um preço acima da média, mas temos sim uma qualidade muito superior.
a imensa maioria dos profissionais, das clínicas, dos institutos que trabalham com laser. Por um único fator, nós atendemos muitas clientes com laser, muitos clientes. Desde 2011, a gente já está em 2022, passando para 2023. São mais de 5.000 clientes atendidos com laser. Não são 5.000 sessões, são 5.000 clientes atendidos com laser. E além disso, claro, todo o estudo que eu faço, eu sou uma pessoa workaholic por estudo, todos os dias eu estudo. Então, assuntos diferenciados, muita coisa, tenho várias especializações, mas o que mais me confere esta capacidade foi a prática. Eu tenho muita prática. Então, assim, a gente já viu de tudo aqui. Além da literatura, às vezes coisas que fogem um pouquinho da literatura. E a gente já viu aqui muitos casos. Então, isso foi moldando e fazendo a gente ser líder em tratamentos a laser. E aqui a aula foi tratamentos a laser para remoção de tatuagem. Deixa eu só, já vou acabar, só falar. Não adianta ficar passando figo na pele, não adianta ficar passando ácido, não adianta ficar, se você ficar esfoliando, a não ser que você faça com uma dermoabrasão até chegar no momento onde ultrapassou a camada superficial da derme e aí você vai ficar com uma cicatriz. Então, hoje, o que nós temos para remoção de tatuagem é o laser. É qualquer laser? Não. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas isso não é qualquer laser. Existem na estética pelo menos 40 tipos de laser, né? Eu não estou falando do nome comercial. O nome comercial tem infinitos. Mas eu digo de laser que a gente pode utilizar na estética. Então, não é qualquer tipo. Na realidade, eu gosto até muito de falar isso aqui. Nada na vida é qualquer um. Nada na vida. Então, leve isso para você. Quer remover uma tatuagem? Que bom, você tem todo o direito. Quando você fez, você gostou, mas agora você não gosta mais. Eu sou meio camaleão, então acho que isso é muito válido. As pessoas têm que se permitir, a mudar de ideia, e se mudar de ideia, a tomar uma atitude para resolver, para solucionar e para não ficar com aquele estado que estava o tempo inteiro. Então, não gosto mais dessa tatuagem, ou não quero, ou não me representa, ou não está sendo útil para mim. Vamos remover essa tatuagem, mas vai remover de forma segura. Não adianta remover a tatuagem e ficar com uma cicatriz. Não adianta remover a tatuagem e você está gestante e seu bebê nascer com uma má formação. Não adianta você remover a tatuagem e você estar amamentando e o bebê ter complicações. Não adianta você remover a tatuagem num período que você está com a sua baixa imunidade, sua imunidade está lá embaixo e você ainda vai exigir do seu organismo todo um processo de defesa para eliminar esses fragmentos de pigmento que estão circulantes no seu organismo. Então, coerência, tá? Procure uns locais, não precisa ser aqui, não quero fazer, não tem importância. Existem vários locais que são de excelência e qualidade, tá bom? Mas que onde você for fazer, preencham esses requisitos. E se você é um profissional da área de saúde que quer saber um pouco mais, quer ter segurança para trabalhar com laser de remoção de tatuagem, nos procurem, porque nós damos aulas em grupo, aulas individuais e mentorias, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui nessa aula. Toda segunda-feira, 12h30, é o meu compromisso com você que está aí, tá bom?
Agradeço todo mundo que esteve aqui presente na aula. Gente, vocês viram, eu me empolgo em falar e aí nem tô agradecendo as pessoas, mas vocês sabem que todas vocês moram no meu coração, porque o meu sucesso é fruto da minha audiência, tanto no online quanto nas clientes que vêm aqui no Instituto e confiam no meu trabalho. Ok? Vamos lá, Maria. Estou respondendo aqui as clientes, estão mandando mensagem no privado aqui. Vamos lá. Então, já sabe, né? São várias questões que vão deixar você segura para remover a tatuagem, tá bom? Baixar rapidinho, gente. Doutora, lembra lá do canal do YouTube que essa aula vai ficar. Ah, sim. Essa aula vai ficar gravada no canal do YouTube. Eu gostaria que vocês dessem um joinha, deixassem um comentário, porque isso ajuda o nosso canal, gente. A informação chegar a maior número de pessoas e o nosso canal crescer com isso. Até para nós podermos dar uma aula melhor, você vê, a gente não em conteúdo, mas em recursos, né? A gente aqui está a Maria, a gente está aqui com ring light, com celulares, tá? Mas a gente gostaria de, por exemplo, ter um cenário melhor, maiores recursos audiovisuais, a gente fazer junto com o celular, com o computador e mostrar para vocês. Mas tudo isso precisa que o nosso canal cresça para a gente fazer uma aula que seja até mais lúdica para vocês. Então eu peço que vocês nos dêem lá um likezinho no nosso canal, para o nosso canal crescer, tá? E a gente ter mais recursos para dar aula assim de forma mais agradável, mais alegre para vocês, tá bom? Um beijo!